Vocês foram comprados por um alto preço. Parte 02, dia 25 de outubro de 2024. Penetrante e subjugador que, com uma voz mansa e delicada que Elias ouviu. O apelo mais poderoso para a santidade não é fostes feitos ou fostes alimentados, mas fostes comprados. Isso o apóstolo seleciona como uma prova convincente de nosso dever e como um meio de tornar esse dever nosso prazer. E verdadeiramente, amados, é assim. Se realmente experimentamos o poder da redenção, admitimos plenamente que é assim. Recordei o dia em que foram comprados, quando eram escravos de seus pecados, quando estavam sob a justa sentença da justiça divina, quando era inevitável que Deus castigasse suas transgressões. Lembre-se de como o Filho de Deus se tornou seu substituto, como ele desnudou as costas para o chicote que deveria ter caído sobre você e colocou sua alma sobre a espada que deveria ter extinguido sua fúria em seu sangue. Foste redimido então, redimido do castigo que te era devido. Você notara que o texto diz: fostes comprado por um preço, e uma expressão clássica comum para significar que a compra foi cara. Claro, a minha expressão, fois comprados, implica um preço, mas as palavras com um preço são adicionados como se para mostrar que não foi à toa que fostes comprados. Havia algo inestimavelmente precioso pago por você. E mal preciso que você lembre que não fostes redimidos com coisa corruptível, como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Essas palavras escorregam em nossa língua com muita fluência, mas podemos nos repreender por falar de redenção com os olhos secos. O fato de o sangue de Cristo ter sido derramado para comprar nossas almas da morte e do inferno é uma maravilha de compaixão que enche os anjos de espanto e deve nos dominar com amor adorado sempre que pensamos nisso. Olhamos para as páginas de registro ou até proferir a palavra redenção. O que significa isso, nós comprando com sangue? Significava dor. Algum de vocês ultimamente foi atormentado pela dor? Você sofreu agudamente? Então, nessas ocasiões, você sabe até certo ponto qual foi o preço que o Salvador pagou. Suas dores corporais eram grandes. Mãos e pés pregados na madeira e o ferro rompendo os nervos mais sensíveis. As dores de sua alma eram ainda maiores. Seu coração estava derretido como cera. Ele estava muito pesado. Seu coração estava partido com reprovação. Ele foi abandonado por Deus e deixado sob as nuvens negras da ira divina. Sua alma estava extremamente triste até a morte. Foi a dor que comprou você. Falamos das gotas de sangue, mas não devemos limitar nossos pensamentos às inundações de vida carmesim que destilaram das veias do Salvador. Devemos pensar nas dores que ele suportou, que eram o equivalente ao que deveríamos ter sofrido. O que deveríamos ter sofrido se tivéssemos sofrido o castigo de nossa culpa para sempre nas chamas do inferno? Mas a dor sozinha não poderia ter nos redimido. Foi pela morte que o Salvador pagou o resgate. A morte é uma palavra de horror para os ímpios. O justo tem esperança em sua morte. Mas como a morte de Cristo foi o substituto da morte dos ímpios, ele foi feito maldição por nós e a presença de Deus lhe foi negada. Sua morte foi acompanhada de escuridão incomum. Ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste?
Oh, pense seriamente nisso. O Eterno morreu para nos redimir. O unigênito inclinou a cabeça em agonia e foi colocado na sepultura para que fôssemos salvos. Vocês foram comprados então por um preço incalculável, estupendo, infinito. E este é o apelo que o apóstolo usa para nos exortar a desejo sobre este tema, que é muito simples e cotidiano, mas que, no entanto, é da mais pesada consideração para lembrá-los. Queridos, que professam ser seguidores de Cristo, que esta questão de serem comprados com um preço é um fato indiscutível para todo cristão. Para cada pessoa aqui presente, ouvinte ou leitor, ou é um fato ou não. Quase não preciso perguntar se algum de vocês está preparado para abjurar de sua redenção. E, no entanto, professor da fé em Cristo, devo colocar a você agora: você está disposto a colocar o negativo sobre isso? Você vai negar que foi comprado por um preço? Você vai confessar agora que não foi redimido no Calvário? Você não ouça, tenho certeza. Você preferiria morrer a abjurar de sua crença nisso. Bem, então, tão certo quanto a sua redenção, tão certo que você não é seu, mas pertence a Deus e deve glorificá-lo. É inevitável que, se você for comprado por um preço, tenha deixado de ser sua propriedade e pertença àquele que o comprou. A santidade, portanto, é necessária para todos os redimidos. Se você rejeitar sua responsabilidade de ser santo, você, ao mesmo tempo, rejeita o benefício da redenção. Você vai fazer isso? Como tenho certeza de que você não poderia renunciar à sua salvação e rejeitar sua única esperança, eu o exorto pelo Deus vivo a não ser tão inconsistente a ponto de dizer: estou redimido e, no entanto, viverei como desejo. Como homens redimidos, que as consequências inevitáveis se sigam do fato e sejam, evidentemente, servos do Senhor Jesus. Lembre-se também de que esse fato era o mais importante de toda a sua história. O fato de você ter sido redimido por um preço é o maior acontecimento de sua biografia, mesmo o seu nascimento, o que era, a menos que um segundo nascimento tivesse sido seu. Você não poderia dizer: pereça o dia em que nasci e a noite em que foi dito, um filho homem foi concebido. Não teria sido para você a mais terrível calamidade nascer no mundo se você não tivesse sido resgatado da ira da qual você era o herdeiro? Você saiu da casa de seu pai e foi um passo importante na vida. Talvez você tenha atravessado o grande e largo mar. Pode ser que você tenha aspirado a um cargo importante no Estado e o tenha obtido. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus. Louvado e exaltado seja teu nome. Amém.